Graça e paz, tudo bem com você? Você é uma daquelas pessoas que anda olhando os céus, sabe identificar a constelação Cruzeiro do Sul e já parou para pensar qual é a relação dela com o Cristo? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E para isso eu quero contextualizar de onde que surge em mim essa paixão pela constelação Cruzeiro do Sul. Na época da graduação, eu participei de um projeto chamado Caminhão Consciência, no qual tinha vários estandes das mais diversas áreas, com experimentos, e nós viajávamos nos finais de semana para montar esses estandes e trazer a ciência para as escolas. E nesse caminhão eu era responsável pela área de botânica, né? Ficava ali responsável por ensinar ao público aspectos da morfologia, da anatomia e da fisiologia de plantas. Mas eu também gostava de participar das outras áreas, principalmente da física, que tinha experimentos muito interessantes e que chamavam bastante atenção. Além disso, tinha um outro projeto chamado Céu na Praça. Esse eu participava mais como curiosa mesmo, porque os telescópios eram montados nas praças e nós tínhamos a oportunidade de olhar os céus através das lentes. Bom, por que eu estou falando isso sobre minha vida? Porque a partir do momento em que eu conheci, ou melhor, fui achada e abraçada pelo Cristo, tudo em mim mudou. Então é o que nós chamamos de metanoia, mudança de mente. E tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu sei um pouco, tudo isso ficou direcionado, convergiu para o Cristo. E nesse sentido, eu gosto muito da constelação de Cruzeiro do Sul. Na verdade, foi uma das poucas constelações que eu aprendi a identificar, foi Cruzeiro do Sul, Escorpião, a Falsa Cruz e o Cinturão de Órion, e eu acho que mais uma ou duas constelações que agora nem me recordo, para você ver. Mas a Cruzeiro do Sul, para mim, foi muito icônica, e a questão da Falsa Cruz. Vindo para Cristo, eu pude entender e de uma forma assim muito poética relacionar como que o Senhor colocou no céu a verdade do Evangelho. Nessa imagem a gente vê aqui a falsa cruz, né? Essa falsa cruz ela tem as suas estrelas assim um pouco mais pálida. Logo abaixo a gente tem a cruz de diamante, né? Que tem os braços bem maiores. E aqui na sua ponta a gente tem um aglomerado chamado Pleiades do Sul. E, por último, a gente tem, de fato, o Cruzeiro do Sul, que aponta para o sul. E é muito importante que você saiba identificar e diferenciar Cruzeiro do Sul da falsa cruz, para você não ir para lugar completamente diferente, né? Tem uma direção diferente, uma direção errada. E aí, eu me pergunto, né? Como identificar o verdadeiro do falso? Como diferenciar? E um ponto importante é que até para a astronomia, apenas a constelação de Cruzeiro do Sul é considerada constelação oficial. Essas outras aqui são consideradas agrupamentos celestes. E aí vem a questão: como eu posso diferenciar a falsa cruz da Cruzeiro do Sul? E para falar sobre isso, antes eu quero pontuar uma situação cotidiana a qual eu vivi com um colega, na verdade com duas pessoas, né? Um colega e um aluno. Eu estava no meu trabalho, no meu ambiente de trabalho, almoçando, e um colega meu, muito querido, eu o amo muito, assim, é uma pessoa maravilhosa, sabe? É uma graça, não tem como não amá-lo. Ele virou para mim e me perguntou: Martiele, e aí, você já sabe quem é o anticristo? Eu falei, do nada essa pergunta. Eu falei, não. E ele falou bem assim, mas você não está procurando saber? Eu falei, não, eu não me importo, eu tenho olhado apenas para Cristo. Aí ele falou, mas você tem que olhar para o anticristo, senão você vai ser enganada. E eu falei, não, deixa eu te dar um exemplo. Se eu te chamo e te contrato para trabalhar num banco e você vai mexer o tempo inteiro com o papel moeda,
o que eu vou fazer para que você saiba identificar a moeda verdadeira da falsa? Eu vou colocar você para olhar, para estudar, ver todas as características da moeda verdadeira, porque qualquer falsa que aparecer nas suas mãos, você vai saber identificar. Então, não preciso olhar para o anticristo, eu só olho para o Cristo. E aí foi interessante que ele virou para mim e falou assim, tinha uma pessoa na mesa e ele virou e falou bem assim, interessante sua explicação. E ele virou e falou, e fulano de tal? Ele vai para onde? E eu olhei para ele e falei, ele veio de Deus e ele voltará para Deus. E ele me questionou, e ele sabe disso? Eu falei, se ele não sabe, logo irá saber. Por que eu quero dizer isso? Para que nós entendamos que é importante olhar para o verdadeiro e não pousar os nossos olhos no falso, porque existem muitas coisas falsas. Mas se você põe os olhos naquilo que é genuíno, que é verdadeiro, qualquer coisa falsa você saberá identificar. Dito isso, vamos voltar aqui para o Cruzeiro do Sul. Como que eu identifico a verdadeira constelação de Cruzeiro do Sul e não a falsa cruz? Existe uma estrela chamada intrometida. Então, a gente tem aqui a Cruzeiro do Sul nessa imagem. Temos Delta Crucis, que é chamada pálida, Gama Crucis, rubídia, Beta Crucis, mimosa, Magalhães ou Acrus, que é a Alpha Crucis, e a gente tem essa daqui tão intrometida na cruz, né, que é chamada de Epsilon Crucis, ou intrometida, como já disse. E qual a relação disso? O que caracteriza a constelação de Cruzeiro do Sul é exatamente a presença dessa intrometida. E a questão é, o que tem a ver isso com o Cristo? E aí eu vou voltar lá no Gênesis, onde o Senhor Deus está criando o homem. E ele retira Eva do primeiro Adão. É o que está dizendo lá em Gênesis 2, 21, 23, que diz assim, então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Observe, do primeiro Adão, uma mulher, Eva, ela é retirada da costela, ou seja, do lado. Mas em Cristo, a gente tem uma noiva que é inserida no último Adão. Por que o último Adão? Porque a palavra de Deus em Coríntios 15, 45 denomina Cristo como o último Adão. Como assim? Diz assim, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. O homem, quando pecou, o que morreu no homem foi o espírito, foi a conexão espiritual do espírito do homem com o espírito de Deus. Então essa conexão foi rompida. O homem ele continuou a viver, ser alma vivente, porém com o espírito morto. Então, o último Adão, que é Cristo, ele vem para vivificar esse espírito e nos conectar novamente com o Pai. Mas um fato interessante é que, assim como Eva foi retirada da costela do primeiro Adão, do primeiro homem, do Adão, é agora inserida no último Adão uma mulher também, que nós chamamos de noiva de Cristo, que é a igreja. E aí eu quero mostrar como esse processo acontece. Em João 19, 33, diz assim, mas quando se aproximaram de Jesus e viram que ele estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e imediatamente brotou sangue e água. Essa noiva, você, eu, um corpo, ele é inserido no último Adão por meio da água e do sangue. O que isso significa? A água vem para lavar, a
água do batismo, é você dizer que aceita o Cristo e que morre para você para viver para o Senhor. Então você é lavado nessa água e remido, justificado no sangue do Cristo na cruz. A noiva, ela vai ser inserida no último Adão. Não sei se dá para ver direito, mas a gente tem aqui uma noiva e no seu vestido inúmeras pessoas que juntas compõem o que nós chamamos de corpo de Cristo. Essa noiva inserida ali no último Adão. E diz assim a palavra em 1 Coríntios 12: porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um único Espírito. Que coisa linda, né? E então, para que você entenda a cruz verdadeira estampada nos céus, ela é identificada por uma intrometida, que no caso é você, no caso sou eu, a intrometida, aquela que foi inserida no Cristo rasgado na cruz. E de uma forma um tanto poética, e quero deixar bem claro que aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia política, longe disso. Os meus olhos estão pousados no Cristo e amor pelo Cristo. E falando sobre a constelação de Cruzeiro do Sul, me foi muito lindo assim perceber que a bandeira da nação a qual eu amo tem exatamente o Cruzeiro do Sul. Está aqui. E é interessante que a intrometida, o estado que representa a intrometida é o estado do Espírito Santo. E de uma forma muito evidente e clara para todos aqueles que estão em Cristo, sabe que é o Espírito Santo de Deus que nos conduz até o noivo. Que a graça, que a paz esteja com todos nós e que nós possamos entender que como corpo de Cristo somos inseridos nele. Vamos orar? Pai Santo, que direi eu diante da tua bondade, Senhor? Muito obrigada, Pai, por ter rasgado o teu filho naquela cruz, para que possamos ser espírito vivificante e novamente estarmos conectadas contigo, Pai, por meio do teu filho, Jesus, o Cristo de Deus. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, muito obrigada, porque quando nós pecamos contra ti, o Senhor não desistiu de nós, o Senhor não nos abandonou. E para nossa salvação, o Senhor estendeu o seu Filho numa cruz. E de uma forma tão linda e poética, o Senhor pintou os céus do hemisfério sul com uma cruz. E sabemos, Pai, que assim como há o verdadeiro, também há o falso. Assim como há o verdadeiro evangelho, também há o falso evangelho. E assim como no céu está estampado uma cruz verdadeira, também há uma cruz falsa. Ó Pai, por misericórdia, nos ajude a colocar os nossos olhos em Cristo. E como intrometidas, como um povo intrometido, qual não pertencia à tua família, nós fomos inseridos no corpo de Cristo. Obrigada, Senhor. Nos ensina, Pai, nos ensina a olhar todos os dias para Jesus. Que os nossos olhos estejam em Jesus, Pai, e que não nos importemos com mais nada além do Cristo. Nos ajude a te amar, Senhor Jesus, de todo o coração, como o Senhor merece ser amado. É o nosso pedido, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Graça e paz. Espero que você tenha gostado. Curta e compartilhe. Outras pessoas precisam ver essa mensagem também. Tchauzinho.